Olá, querido aluno, olá, querida aluna, seja muito bem-vinda à nossa quinta aula. Como vocês já sabem, eu sou a professora Maeva Martina e nela nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil e os processos educativos na utilização de brinquedos. Isso mesmo. Na aula passada... Espera só um pouquinho que tem uma coisa aqui no chão. Então, não era nada não. Na aula passada, nós falamos sobre a didática do professor, a importância da didática. Mas eu mencionei que o recurso sozinho não faz sentido algum. Até porque, apesar de visualmente deixar a situação muito mais engraçada, ela pode não afetar diretamente o nosso aluno. Ela pode até gerar medo. Quantas crianças não têm medo, por exemplo, do palhaço? Não, calma lá, eu não vou me pintar de palhaço. É só a peruca. Mas quantos alunos não têm medo de palhaços? Como eu disse, a gente precisa envolver e criar mais estratégias do que apenas uma cesta de piquenique ou um cesto de piquenique ou até mesmo uma peruca. A gente precisa criar uma atmosfera que aquilo faça mais sentido para a criança. Então, não dá para garantir a didática utilizando recursos isolados. Apesar da criança ter uma imaginação muito mais fértil, ela precisa da sua mediação. Então ela vai precisar de um pouco mais para então conseguir atingir a intencionalidade nos objetivos, nos conteúdos e então gerar essa aprendizagem. Então não vou continuar com a minha peruca. Volto já. Voltando, como eu falei para vocês, um único elemento, ele não faz muita interferência. Até porque a criança ela não precisa disso. Você está vendo na nossa quinta aula que as crianças elas podem se desenvolver utilizando coisas simples. Papelão, gravetos, pedriscos, espiga de milho, paninhos, potinhos de plástico. Quem teve criança muito pequenininha em casa sabe que apesar dos brinquedos com músicas, com sons e com muito mais, ela sempre estava muito mais interessada no potinho de plástico e também nas caixas de papelão. Porque o brincar, ele envolve muito mais do que um único recurso. Ah, Maeva, mas você está me dizendo que eu não posso comprar um brinquedo para o meu aluno? A gente não pode comprar e fazer uma brinquedoteca, um espaço para as crianças? A gente não só pode, como a gente deve. Mas a gente precisa sempre considerar que a mediação é o que faz todo o significado e a diferença naquele momento. Então, não importa se é muito rico ou se não tem acesso àquilo. O que importa é como a gente vai gerar esse desenvolvimento. Como a gente vai garantir que essa criança estabeleça uma relação mais próxima com esses materiais para tratá-los como brinquedos. Então, a gente vai precisar muito mais de criatividade, imaginação e mediação para fazer com que aquele brinquedo desenvolva uma função social. Isso mesmo, para que ele se torne algo muito especial para ele. Nesse momento, na educação infantil, o apreender ele está diretamente relacionado com as suposições, com as experiências, com o se envolver com o ambiente. Então, o que nós precisamos fazer é oferecer uma gama de recursos, materiais, de vivências, de linguagens e de momentos de brincadeiras para que ele consiga desenvolver a sua imaginação. Então, como eu disse, nós não precisamos de brinquedos especificamente, nós precisamos de uma mediação importante para garantir isso. Mas você pode estar se perguntando, né? O que é o brinquedo e a brincadeira? Eles são, sim, instrumentos indispensáveis à nossa aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças, independente da faixa etária. Eu tenho certeza que você já teve uma naninha favorita quando criança, você já teve um brinquedo especial, ou que alguém te fez, te presenteou, ou alguma coisa que você construiu com alguma pessoa muito especial. Existem brinquedos de vários tipos e, como eu disse, eles são muito importantes. Mas para que isso aconteça, você, enquanto futuro docente,
precisa gerar essa didática a partir dessa mediação, criando então dimensões muito diferentes de acolhimento, de suporte e de continuidade no processo educativo dessa criança. Então, a gente pode trazer instrumentos plurais para gerar expectativas para o desenvolvimento desse aluno. Nesse sentido, a gente precisa considerar que o ato de brincar é sério. Os adultos trabalham, mas o labor da criança, essa talvez seja uma das frases mais significativas, é o brincar. Mas ela não nasce sabendo. Apesar de parecer que ela sempre vai criar uma função daquilo, ela precisa da sua mediação. Ela precisa entender o que está por trás daquele momento para gerar, a partir da sua criatividade, uma relação diferente com o brinquedo e com o brincar. Então, nós precisamos nos aproveitar até de recursos de baixo custo para garantir que essa criança consiga se desenvolver a partir das nossas experiências. Entenderam? É a nossa mediação a partir dos recursos que nós oferecemos que fazem com que a gente crie a função social de cada brinquedo, de cada ação, de cada brincadeira, e aí com isso a gente consiga desenvolver a criatividade e a imaginação, que são os fatores mais importantes do desenvolvimento infantil. Então, não se esqueça, o labor da criança é o brincar. Quando a criança está brincando, ela está trabalhando, ela está se desenvolvendo, cognitivamente, fisicamente, de modo motor, psicossocial, enfim, ela está se desenvolvendo no ato de brincar. Mas isso só vai acontecer mais a fundo se você for o mediador, se você for a ponte entre o brinquedo para gerar essa função social com a criança. A ponte entre o brinquedo, o brincar e a criança. Gostaram? E gostaram da peruca também, não é verdade? Espero vocês na nossa próxima aula.